Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a integral definida e esse material é baseado no material que tem na seção 5.2 do livro do Stewart. Bem, na aula passada, nós olhamos para o problema da área e depois a gente olhou para o problema da distância. E tanto no problema da área quanto no problema da distância, certas somas finitas, mas limites dessas somas finitas, quando o número de pontos tende a infinito, surgiram. Tá? Então, a gente chamou de soma de Riemann, a gente chamou de soma superior, de soma inferior, e a gente olhou para limites dessas somas de Riemann e limites das somas superiores e inferiores, e elas surgiram naturalmente ao considerar o problema da área e ao considerar o problema da distância, o problema do cálculo da distância percorrida, dada a velocidade em diversos instantes de tempo. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é botar tudo sob um mesmo rótulo, tá? Unificar essas abordagens, tá? Num conceito único. Né? E esse conceito é o conceito de integral. Então, começa assim: considere uma função f do intervalo a, b em R. Esse intervalo até pode ser infinito, mas por hora vai ser um intervalo finito. Tá? Olha para o intervalo que vai de A até B e divide ele em n pedaços iguais. Então, cada pedaço vai ter tamanho b menos a sobre n. Eu vou chamar b menos a sobre n, eu vou chamar de ΔX. Por quê? Esse delta se refere à diferença de x's, diferença de abscissas. E, de fato, tá? Cada extremidade de subintervalo é denotada por xi. Então, xi vai ser, começa em A, depois é A mais ΔX, depois é A mais ΔX mais ΔX, ou seja, A mais 2 ΔX. Depois se soma mais ΔX, você fica com A mais 3 ΔX e assim por diante, até você chegar em B, que vai ser A mais N vezes ΔX. E se ΔX é B menos A sobre N, N vezes ΔX é igual a B menos A, e, portanto, A mais B menos A é igual a B. Então, está tudo coerente. Tá? Em cada um desses subintervalos, a gente escolhe um ponto que a gente chama de xi estrela. Então, o xi estrela vai estar entre o xi menos 1 e o xi. E é o que a gente chamou de pontos amostrais na aula passada. Então, de posse desses pontos amostrais, desses intervalos xi e desses tamanhos ΔX, a gente monta o que a gente chamou de soma de Riemann, tá? Que é o valor da função f no xi estrela vezes o tamanho do subintervalo ΔX, você soma de i de 1 até n. Ou seja, isso aqui é o f de x1 estrela, que é um carinho aqui entre o A e o A mais ΔX, é um carinha no primeiro subintervalo, vezes o tamanho do subintervalo, mais f do segundo ponto amostral vezes o tamanho do subintervalo, mais ponto, mais f do iésimo ponto amostral, vezes o tamanho do iésimo subintervalo, ΔX, que é B menos A sobre N, mais f do xn estrela, que é alguém que mora no último subintervalo, vezes o ΔX, que é B menos A sobre N. Ok. Então, esse tipo de soma é que apareceu em pelo menos duas instâncias, quando a gente considerou o problema da área e quando a gente considerou o problema da distância percorrida na aula passada. Tá? Então, agora nós vamos tornar isso aqui uma coisa abstrata e vamos definir, então, o limite dessas somas de Riemann, limite de somas do tipo soma de i de 1 até n de f do x estrela ΔX, quando n vai para infinito, nós vamos chamar isso daqui, se esse limite existir, de esse símbolo daqui, que a gente lê integral de A até B de f de x dx. Então, essa notação é uma notação bem esperta, porque ela é suposta ser uma notação mnemônica. Uma notação mnemônica é uma notação que nos reporta ao conceito originário. Né? Então, nesse caso daqui, é o conceito de somas de f de x em pontos estratégicos vezes ΔX. Então, o limite do ΔX, quando o n tende a infinito, o que vai ser? O limite desse b menos a sobre n, quando n vai para infinito. Isso aqui é zero, tá certo? Então, por isso que é um dx,
diferença de abscissas infinitesimalmente pequenininha. Tá? E o f de x se refere a um ponto amostral. Tá? Então, é um ponto no meio do dx infinitesimal, que não existe, na verdade, porque o dx foi para zero, mas isso aqui é para nos reportar para de onde veio essa integral, para esse processo de limite. E esse símbolo integral aqui, essa cobrinha, ela é remanescente de uma soma. Tá? Então, ele é uma cobrinha, é um S estilizado. Tá? Então, é uma cobrinha que a gente chama de símbolo da integral. Os limites de integração de A até B se referem a um intervalo que eu estou subdividindo em n pedaços iguais, ou em dx's. Tá? Bem, então, se esse limite existir, eu chamo esse limite de integral de A até B de f de x dx. Veja, o que pode acontecer aqui para esse limite não existir? Muita coisa, porque afinal eu estou somando um número cada vez maior de termos, da feita que esse n está indo para infinito. No problema da área, o valor da função era maior ou igual a zero, então eu estou somando essencialmente uma quantidade infinita de termos positivos, tá? Vezes tamanhos de intervalo que estão indo a zero. Tá? Então, o ΔX está ficando cada vez menorzinho, cada vez mais próximo de zero. E o número de termos somados está ficando próximo de infinito. Então, é um limite do tipo zero vezes infinito, que a gente já sabe que é uma indeterminação e que, portanto, pode dar qualquer número. Tá? Então, se esse limite existir, a gente chama esse limite de integral de A até B de f de x dx. E, nesse caso, se o limite existir, a gente diz que a função f é integrável. Integrável. A palavra é integrável se a integral existe. Bom, então que tipo de função que é integrável? Ou seja, para que tipo de função que a gente consegue garantir que aquele limite de somas de Riemann existe? Então, isso aqui é dado por este teorema. Se f for uma função contínua, ou se f tiver um número finito de descontinuidades do tipo salto. Então, aquelas descontinuidades do tipo salto são aquelas descontinuidades finitas, em que os limites laterais existem e são diferentes. Então, a função f vai ser integrável, ou seja, vai existir a integral de A até B de f de x dx, ou seja, vai existir aquele limite de somas de Riemann. Bom, então nós já vimos que se a função é maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral tem uma interpretação como sendo a área da região sob o gráfico de f de x, acima do eixo x, entre as retas x igual a A e x igual a B. Beleza. Beleza. Bom, mas se a função f mudar de sinal no intervalo AB, então também tem uma interpretação geométrica para o valor da integral. Qual seja, suponha que você tenha uma função f que muda de sinal dessa maneira aqui. Ela muda de sinal neste ponto e neste ponto. Então, ela é positiva, depois ela é negativa e depois ela volta a ser positiva. E considere a área sob o gráfico da função e acima do eixo y, na região onde f é positiva, aqui e aqui. E considere a área entre o gráfico e o eixo y, ou seja, acima do gráfico, aqui nesse caso, e abaixo do eixo y, essa área é indicada como sendo A2. Tá? Então, a integral de A até B de f de x dx tem a interpretação de ser a soma da área 1 com a área 3 menos a área 2. Por quê? Porque pensa assim, reflete esse gráfico aqui, essa curva, acima do eixo y. Então, se eu refletir assim, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter menos f de x, e aí menos f de x passa a ser maior ou igual a zero, e aí a integral de menos f de x passa a ser essa área daqui. Mas essa área é exatamente
igual a essa, porque eu só fiz refletir o gráfico, a função f de x em torno do eixo x. Portanto, o que eu tenho é menos a área, menos A2. Vejamos algumas propriedades aritméticas da integral que seguem direto da definição do limite das somas de rima. Então, primeiro, a integral de A até B de uma constante dx é a constante vezes B menos A. Se essa constante é positiva, por exemplo, então isso aqui é o que tinha que ser, porque isso aqui seria a área embaixo da função constante, cujo gráfico é uma reta horizontal, entre A e B. Isso aqui é exatamente a área do retângulo de lados AB e altura 0 até C, ou seja, exatamente C vezes B menos A. Mas isso aqui segue imediatamente da definição, porque a soma de rima, nesse caso, todas elas vão ser constantes iguais a constante vezes B menos A. 2. Se você está somando duas funções, f e g, tá? Então, a integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. Tá? Por quê? De novo, porque você pega a sua soma de rima, que são duas, é uma soma finita, que você vai ter f de x em estrela mais g de x em estrela, e você divide em duas somas. A soma do f de x em estrela vezes delta x, mais a soma do g de x em estrela vezes delta x. Tá? Então, como a soma é associativa, você pode dividir essa soma. Né? Aliás, não associativa, mas enfim, você pode dividir essa soma. Então, comutativa, não importa a ordem. Né? Então, você pode dividir essa soma. E aí, o limite da soma é a soma dos limites e, portanto, a integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. Evidentemente, desde que tanto a integral de f quanto a integral de g existam. Então, desde que f e g sejam funções integráveis, tá? Que aqueles limites de soma de rima existam. O mesmo vale se você tomar a diferença de duas funções. A integral de f menos g é a integral de f menos a integral de g, desde que f e g sejam funções integráveis. Se você multiplicar os valores de uma função por uma constante, então isso aqui é a mesma coisa que multiplicar a integral resultante pela mesma constante. Por quê? Se você olha para as somas de rima, cada termo da soma de rima vai ser da forma c vezes f de x em estrela. E aí você coloca o c em evidência naquela soma finita. E depois toma o limite de c vezes as somas finitas, e o limite de constante vezes função é constante vezes o limite da função. Então, é assim que você verifica a propriedade 3. Tá? A propriedade 4 é a propriedade um pouco mais estranha nessa história, e diz o seguinte: se eu integro de A até B, é a mesma coisa que integrar de A até um ponto intermediário C, e depois desse ponto intermediário C até B. Isso aqui está baseado no seguinte: eu posso dividir o meu intervalo que vai de A até B em intervalo de A até C e depois intervalo de C até B. Cada um desses subintervalos eu divido em n pedaços iguais. Tá? E aí isso aqui corresponde a alguma subdivisão do intervalo AB em que o tamanho das subdivisões também tende a zero. E você pode mostrar que se o limite, quando as subdivisões têm o mesmo tamanho, tende a zero, tende a algum número finito, o limite da soma de rima com esse tipo de subdivisão, então o limite de soma de rima para qualquer subdivisão com delta x tendendo a zero também vai ter o mesmo limite. E, portanto, com isso você prova que a integral de A até C mais a integral de C até B é a mesma coisa que a integral de A até B, desde que f seja uma função integrável. Baseado na propriedade 4, você consegue expandir essa propriedade 4, tornando ela consistente, de modo que se você integra de A até B e de B até A, isso aqui é a mesma coisa que integrar de A até A, que seria igual a zero, porque eu estou subdividindo um intervalo que degenerou num único ponto. Então, não tem jeito, todas as somas de rima sempre vão ser iguais a zero, e aí o resultado dá zero. Veja, esse fato aqui não está contido a priori nessa propriedade 4, mas eu posso passar a interpretar, eu posso ampliar minha interpretação da propriedade 4 para incluir
esse fato, e com isso fica consistente se eu chamo a integral de b até a de menos a integral de a até b. Ou seja, se a orientação dos pontos A e B está revertida, está invertida, então isso é a mesma coisa que tomar o simétrico da integral na direção correta. Bom, vamos terminar essa parte da aula de hoje discutindo propriedades comparativas da integral. Então, vamos começar com a primeira propriedade comparativa da integral, que diz que se uma função f é maior ou igual a zero, então a integral de a até b de f de x dx, se existir, também é maior ou igual a zero. Esse maior ou igual a zero de f é maior ou igual a zero no intervalo AB. Tá? Então, no intervalo AB, se f é não negativa, então a integral de f de x dx também vai ser não negativa. E isso aqui está perfeitamente consistente com a nossa interpretação de área. A área é um número não negativo. Se a função é maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral tem a interpretação da área, da região abaixo do gráfico de f, acima do eixo y, entre as retas x igual a A e x igual a B. E aí a gente sabe que a área é sempre um número maior ou igual a zero. Isso também pode ser verificado na definição da integral como limite de soma de Riemann, porque todos os termos da soma finita vão ser sempre maiores ou iguais a zero, e, portanto, o limite também é maior ou igual a zero. Propriedade 6, na verdade, segue da propriedade 5 e da propriedade sobre a soma de funções, a propriedade 2. Tá? De fato, sobre a propriedade da parte da diferença, porque a propriedade 6 diz que se você tiver duas funções f e g integráveis, ou seja, as integrais existem de a até b, o limite da soma de Riemann existe, e se f de x estiver sempre acima de g de x, o gráfico de f está acima do gráfico de g, ou f de x, os valores de f de x são maiores ou iguais aos valores de g de x, entre a e b, então a integral da função f de a até b é maior ou igual à integral da função g no mesmo subintervalo, no mesmo intervalo AB. Bem, por que eu digo que isso aqui segue da propriedade 5 e da propriedade 2? Porque se f é maior ou igual a g, então f menos g é uma função maior ou igual a zero. E, portanto, a integral de a até b de f de x menos g de x vai ser maior ou igual a zero. Mas a integral da diferença é a diferença das integrais, e pela propriedade 2. E, portanto, a integral de a até b de f menos a integral de a até b de g é maior ou igual a zero, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Bem, propriedade 7 segue da propriedade 5 e da propriedade 1. A propriedade 7 diz que se você tiver uma função f de x que for integrável do intervalo AB, e se f de x tiver um valor mínimo, mzinho, e um valor máximo, mzão, dentro do intervalo AB, então a integral de a até b de f de x dx é um número que está entre mzinho vezes b menos a e mzão vezes b menos a. Então veja, se f de x é menor ou igual a m, então você está na situação 6, que de fato seguiu da situação 5, de que a integral de m maiúsculo de a até b vai ser maior ou igual à integral de f de x de a até b. Mas a integral de m maiúsculo, que é uma constante, de a até b, é m maiúsculo vezes b menos a. É a área do retângulo de lados 0 até m e o outro lado vai de a até b. Tá? Bom, da mesma maneira, se f de x é maior ou igual ao seu valor mínimo, m minúsculo, então a integral de f de x de a até b vai ser maior ou igual à integral de m minúsculo de x, de m minúsculo constante dx, de a até b. E a integral de m minúsculo de a até b é igual a m minúsculo vezes b menos a, porque m minúsculo é uma constante, da mesma maneira. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é o que nós temos basicamente de teoria para a aula de hoje, conteúdo teórico para a aula de hoje. O que eu vou estar fazendo na aula síncrona, na atividade síncrona, são exemplos e exercícios usando todo esse conteúdo teórico. Exemplos desse conteúdo teórico, tá, em ação
e exercícios referentes a esse conteúdo teórico. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.